Aleluia. Bom dia, amada igreja do Senhor. Bom dia, amados. Oh, aleluia. Vocês estavam dormindo. Glória a Deus. Todos aqui são filhos de Deus? Oh, glória a Deus. Então abre a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3. Já que nós somos filhos de Deus, então tem um recadinho do Senhor para nós. Amém? 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1 diz: Vede que tão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, somos privilegiados, porque nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Esse que talvez o mundo ainda não conheceu, mas Ele já se manifestou. Ele tem se manifestado a cada dia, mas mesmo assim muitos não estão atentos no manifestar do Senhor. Mas eu creio que Deus tem algo de maravilhoso para aqueles que o reconhecem e que são chamados filhos de Deus. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar neste momento. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui nesta manhã desse dia para te louvar, para te exaltar e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Prepara-nos, ó Deus, nesta manhã para que possamos render louvores e adoração a Ti, ó Pai. Senhor, venha nos renovar, venha renovar as nossas forças. Venha, Senhor Deus, de uma forma sobrenatural sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, Senhor Deus. Que o Teu poder possa se manifestar, Senhor Deus, em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade para agir, ó Pai, em cada coração. E abrir, ó Deus, o nosso entendimento, ó Pai, nesse momento de estudo, Senhor Deus, que estaremos, Senhor Deus, começando em breve. Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus, a permanecer. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estar no centro da Tua vontade, ó Pai. Porque queremos, ó Deus, ser renovado e restaurado, ó Pai, transformado, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. Ser com cada um de nós, ó Pai. Receba, ó Pai, neste momento, o nosso louvor, a nossa adoração. Assim oramos, Senhor Deus, e cremos, ó Pai, no Teu mover neste lugar. Em o nome de Jesus, todos aqueles que creem digam amém. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com alegria, amém? Amém. Benção. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio busca a presença do Senhor. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Te buscamos, Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te, Senhor. A mim, conhecer-te eu quero mais.
Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, A tua face, Senhor. eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Te queremos cada dia mais, Senhor. Declare isso, eu te quero, Senhor. Aleluia, Deus, te queremos, ó Deus. Queremos o Senhor nas nossas vidas, Deus. Queremos estar na tua presença, Deus. Somos a tua casa, Deus, a tua morada, Deus. O Senhor tem liberdade de agir nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Adora o Senhor, vai. Tu tens, Senhor, liberdade de agir na minha vida, Pai. Precisamos de Ti, Deus, em cada instante. Precisamos de Ti, Senhor. Somos a Tua casa, Senhor. Faça morada permanente em cada um de nós, Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga mais uma vez. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tu tens, Senhor. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas em lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas em lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas em lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda, Senhor. Mude
muitas coisas e lugar é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou sua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas em lugar. Eu sou sua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas em lugar. Eu sou da casa, da morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas em lugar. Muda, Deus. Muda, Senhor, a nossa história, Pai. Que seja feita a Tua vontade sobre cada um de nós. Que se faça, Deus, a Tua vontade em cada um de nós, Deus. Que se cumpra, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos entender a letra dessa música que diz o seguinte: o Senhor tem liberdade aqui. Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade de agir, o Senhor tem liberdade de fazer a tua obra na minha vida. Isso é importante para você? Isso é relevante para você ou não? Pensa nisso comigo. O entendimento dessa música, dessa letra que nós estamos orando, ministrando aqui a Deus neste momento. Isso porque nós queremos que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Então imagina, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quem é templo e morada do Espírito Santo, diga amém. Eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Mas ele não vai habitar aonde existe pecado, aonde existe sujeira e impureza. Ele não vai habitar em qualquer lugar. Mas o Espírito de Deus, ele vai habitar num lugar limpo, num lugar santificado, um lugar transformado. E essa é a obra de Deus que nós damos liberdade dele fazer nas nossas vidas. Liberdade de agir, de realizar, de fazer nas nossas vidas. Então, se você confia em Deus, se você confia no agir de Deus, você tem que dar liberdade para Ele. Você tem que dizer para Ele: Deus, faça a sua vontade, não a minha. Que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor dizendo. Que não seja eu andando e caminhando, mas que eu seja um instrumento em tuas mãos. Que eu seja um vaso em tuas mãos e que jorre de dentro de mim essas águas vivas que vêm de ti. Aí no decorrer desta música, desta letra, nós estamos informando, nós estamos declarando que o perdão de Deus sobre nós é completo, que a obra de Deus sobre nós é completa, amém? Então, todo pecado, toda maldade, tudo aquilo que nós cometemos no passado, ele foi perdoado através do sangue vertido na cruz. Nada do que nós fizemos no passado Deus se lembrará, pois ele nos perdoou, ele nos amou, e não é por mérito, é por graça, por misericórdia. Cada um de nós recebeu este perdão para as nossas vidas. Então você está declarando com consciência, você está declarando com convicção
Eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Por isso Ele tem liberdade de fazer e agir na minha vida, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Então tudo aquilo que eu cometi no passado, eu fui perdoado por esta obra maravilhosa. Todo aquele peso de pecado na minha vida está sarado, está transformado, já não existe mais. E o Senhor nos libertou, porque grande é a misericórdia do Senhor, amém? Quando você cantar essa música, quando você estiver se referindo a essa música, lembre-se dessas letras, lembre-se dessa ministração. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe a presença de Deus agir na sua vida, em nome de Jesus, amém? O Espírito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele não está aqui apenas neste momento, mas antes mesmo da criação do mundo, em todas as coisas, Ele já estava atuando, agindo sobre as nossas vidas. Maravilhoso é o nome de Jesus que está sobre a sua igreja. Vamos declarar isso em forma de adoração ao nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Adora o nome de Oh, Jesus. quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Aleluia. Buscou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior, Amor maior que meus pecados, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é! Nome de Jesus. ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, O nome de Jesus, o nosso Rei. meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é, Tu és, Senhor. Nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu se adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, Hoje e pra hoje sempre. pra sempre reinará. Teu é o reino, Pai. Teu é o
acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus o nome de tem todo o poder e autoridade. meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Sobre este nome, Deus, está todo o poder e autoridade, Deus. Aqui na terra, nos céus e em todos os lugares, Senhor. É esse nome, Deus, que está sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre aqueles que se chamam pelo teu nome, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua obra nas nossas vidas, Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Oh Deus, Tu és maior que tudo, Senhor. Tu és o mais poderoso, ó Pai. Tu podes todas as coisas, Senhor. Nós confiamos, ó Pai, na força do Teu poder. Nós confiamos no Teu nome, ó Deus, porque não há nome como o Teu. Não há ninguém como Tu, ó Pai. Venha nesta manhã, Senhor, falar aos nossos corações. Só Tu nos conheces, ó Deus. Tu podes sondar-nos, ó Pai, transformarmos, renovarmos, Senhor. Deus, tenha liberdade no nosso meio. Tenha liberdade na nossa casa, Senhor. Tenha liberdade na nossa família. Faça o que for preciso, Pai. Faz aquilo que é necessário, ó Deus, e que possamos contemplar o Teu poder, o Teu agir. Aleluia. Que possamos testemunhar, ó Deus, que Tu és o mesmo de ontem e será eternamente. O Senhor não mudou, ó Pai. Obrigada, Deus, por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, porque a cada dia nós temos a chance de nos aproximar mais de Ti, de ter intimidade contigo, de entregar a nossa família em Tuas mãos. Oh, Senhor, poderoso Tu és, ó Pai, sublime, inigualável, Deus de misericórdia, Deus de amor, aquele que nos aceitou, nos perdoou, nos mudou, nos transformou e a cada dia está nos fazendo pessoas melhores. Usa-nos, ó Deus, para o Teu reino. Usa-nos, Senhor, para que possam ver em nós a Tua glória. Faça em nós, Faça Deus. em nós, Senhor. Faça em nós, ó Deus, a Tua obra completa, Deus. Quebranta o nosso coração. Ministra sobre nós a Tua palavra, Deus. Toca-nos, toca-nos, toca-nos. Manifesta a Tua presença, Senhor. Aleluia. Manifesta em nós, ó Deus, o Teu querer, Manifesta, Pai. Senhor. Cumpre em nós, ó Deus, a Tua vontade, Deus. Oh, Em nome de Jesus, Senhor. restaura, Senhor, a Tua igreja. Restaura-nos, Senhor Deus. Aviva os corações que estão adormecidos, Senhor. E que possamos trazer mais almas para o Teu reino. E que o céu regozije, Pai.
voltando para teus caminhos, ó Deus. E que não se perca nenhum, pois o Senhor é o Deus de todos nós. A tua palavra não volta vazia, e os nossos esforços não serão em vão, pois a recompensa é na glória, a recompensa é na glória. Aleluia, aleluia. Mais maravilhoso, Deus. Aleluia. Confiamos, ó Deus, nas tuas promessas, Pai. Confiamos, ó Deus, na tua obra sobre as nossas vidas, Deus. E temos a plena certeza que o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Por isso, Deus, usa a cada um de nós, ó Deus, como instrumentos para levar, ó Deus, este evangelho da verdade a outras pessoas, ó Deus. Usa a cada um de nós para fazer a tua obra, Deus. A tua obra, Deus. Que seja feita a tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera uma palavra para o seu irmão aí, de onde você está, lembrando aí dos protocolos a seguir. Aleluia! Bênção de Deus. Vem, Maria. Vamos orar aqui pelas nossas crianças? Olha lá. Bênção de Deus. Vamos orar pelo Geração Vida? Amém. Feche os seus olhos. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, colocamos, ó Deus, em tuas mãos cada uma, ó Deus, das crianças que representam este ministério infantil, que representam a próxima geração, ó Deus. Que seja, Deus, conforme a tua vontade, homens e mulheres guiados pelo teu Espírito Santo, para fazer, ó Deus, a tua vontade, Deus. Instrumentos levantados em tuas mãos, ó Deus, para edificar, fortalecer e transformar a vida de outras pessoas, ó Deus. Abençoa, ó Deus, cada lar representado. Que as tuas poderosas mãos, ó Deus, estejam sustentando cada casa, livrando-nos, ó Deus, de todo o mal, de toda a investida do inimigo. Senhor, guardando as nossas vidas, Pai. Acreditamos, ó Deus, no teu poder sobrenatural, confiamos e entregamos tudo em tuas mãos, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Pai. Abençoa, Deus, os pais, os tios, avós. Abençoa, Deus, todos aqueles que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento de cada uma dessas crianças. Abençoa, Deus, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Queridos, nós continuamos transmitindo aí um momento de esperança todos os dias, de segunda a sexta-feira, na verdade, às 9 horas da manhã, pelo canal do YouTube, até que seja feita aí a vontade de Deus. A gente vai continuar aí compartilhando esses momentos, acreditando nesse desenvolvimento da atividade. Que você participe, interaja e busque aí outras pessoas para que possam interagir com essa atividade. Deixe o seu comentário, manda um zap para o seu pastor, tenta evoluir um pouquinho mais essa interação que é significativa aí para o desenvolvimento do nosso canal. Amém? Dá sequência aí para mim, por favor. Beleza, ótimo. Próximo. Lembrando, hoje nós temos o nosso encontro aí à noite às 18 horas, nosso culto de celebração a Deus, será ministrado aí às 18 horas, louvor, adoração e a palavra de Deus para edificar as nossas vidas. Daqui a pouco nós teremos o nosso estudo, a lição de Jó, acho que é 11ª, né? 11ª lição, não é aquela que está ali, aí eu parei aí no 9º, mas daqui a pouco eu vou atualizando isso. Deus seja louvado. Segunda-feira temos o nosso encontro de oração às 19h30 pela página da igreja, pela página ali do Facebook.
Da mesma forma, nas quartas-feiras nós temos esse encontro online. Participe, interaja, né? Envolva, convide outras pessoas, compartilhe no seu Facebook. Isso vai desenvolver mais ainda essa obra, né? Vai desenvolver mais ainda o alcance, na verdade, desta atividade. Então, não deixe de participar. Falando em participação, nós temos aí os ensaios do coral, que são realizados todas as terças-feiras, 19 horas. Eu acredito que tem sido bênção, né, esses ensaios do coral. O pessoal tem se dedicado aí bastante, tem aprendido algumas técnicas muito boas, né? Técnicas muito boas de bocejo, né? Legal, né? Você é estimulado a bocejar. Olha que loucura, gente. Isso é doido, né, demais, né? Você é estimulado aí a relaxar e tudo mais. Que bênção. São técnicas muito boas. Isso tudo, gente, para a gente fazer o melhor para Deus. Então, se envolva, participe, que você vai fazer um bom ensaio e teremos uma excelente apresentação. Próximo domingo, né, do café da manhã, próximo café da manhã, a gente terá aí essa apresentação do coral, assim como foi no último encontro. Não, pula esse, por favor. Pode pular. Isso, nosso site, novavidavasconcelos.com.br, é onde a gente está concentrando ali as informações da nossa igreja, né, para facilitar aí o conhecimento, o primeiro contato com a nossa igreja. Então, aprenda esse site, conheça o site, interaja, até mesmo conteúdos, né? Poxa, seria legal ter um conteúdo X, né? Algo assim do tipo. Dê a sua sugestão, sua opinião, para que a gente possa desenvolver essa atividade. Tá bom? A página da igreja, né? O Facebook da igreja, você já conhece, né? Então não vou enfatizar muito em relação a isso. Nossa campanha do amor, gente, beleza, olha só. Nós recebemos alguns mantimentos. Lena, cadê a Heloísa? A Heloísa não está aí não. Está lá na salinha. Depois tu separa lá com a Heloísa, lá, como é que está já o kit, o que está faltando para a gente divulgar e montar aí esses kits de cesta básica. Vai ser mais fácil a gente dar esse direcionamento aí para comunicar, né? Para aqueles que ainda não participaram, queiram participar. Então, até o próximo domingo a gente vai mandar uma listagem aí atualizada daquilo que está faltando para fechar aí alguns kits. E que Deus nos abençoe, que Deus direcione famílias necessitadas aí para serem amparadas por essa atividade. E para encerrar aí o nosso momento, nós temos as nossas atividades aí, né, o nosso compromisso financeiro. Eu acredito que para a próxima, né, semana, para outra semana, nós vamos pintar toda a nossa igreja, né, por fora principalmente, vamos começar por fora e depois vamos vir aqui para dentro. Enquanto isso, nós estamos desenvolvendo outras atividades, a obra ali atrás a gente está desenvolvendo aí aos poucos. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, que Deus continue abençoando todos os propósitos que são levantados para abençoar a comunidade à nossa volta, para abençoar as famílias à nossa volta. Que Deus cada dia mais possa fazer a obra em nós e através de nós. Amém? Então, você que está aqui pessoalmente pode pegar o seu envelope, o César vai distribuir o envelope, coloque a sua oferta na salva e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O universo chora, o sol se acabou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, amém? Os irmãos ergam as mãos para os dízimos e oferta.
Obrigado, Pai, por essa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor amado, por cada um de nós que estamos aqui reunidos, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra que será dita, Senhor. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos dessa manhã, Senhor. E obrigado, Senhor amado, pelos dizimistas e ofertantes, Senhor. Obrigado pela vida de cada um de nós. Só temos a agradecer hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Amém. Bom dia a todos. Tem gente dormindo aí? Bom dia. Vamos dar início ao nosso estudo abençoado? Todo o resto é abençoado, tá, gente? É porque foi forma de falar. O louvor foi abençoado, oferta abençoada, anúncio abençoado. E o nosso estudo. Nossa lição 11. A teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Lição 11. Nós temos estudado a vida de Jó. Nós temos conhecido esses amigos incríveis. Amigos esses que não ajudaram tanto, né? Eu olho da seguinte forma: esses amigos não eram maus, porque eles foram com intenção de ajudar, mas não ajudaram muito, né? Eles atrapalharam um bocadinho, que eles acusaram Jó, criticaram Jó, falaram que Jó estava em pecado. Porém, a ideia de tentar ajudar Jó, de sofrer com Jó, de viver o luto de Jó não é ruim. Eles não agiram de má fé. Eles não foram para atacar Jó. Porém, não tiveram sabedoria. Eles não usaram de forma sábia essa compaixão por Jó. Meu óculos está tão arranhado que eu não sei se é pior, ele limpo ou sujo. Enfim. Não, você não. Já estou acostumada. Eu olho desse canto aqui, ó. Se eu ficar de lado assim é porque eu estou tentando enxergar. Não precisa, mãe. Não precisa, não. Mãe! Bicha teimosa, gente. Tá ao vivo, né? É, né? Não, é quase. Mas não precisa. Aí você que não vai ler nada. Deixa eu ver como é que vai ficar esse negócio. Tá bom. Bom tá não, né? Mas Deus me livre, mãe. Gente do céu. Tá embolando muito. Não dá não. Deixa arranhado. Mas aí é necessidade, né? Quando eu esqueço o meu. Vamos lá. Na nossa lição 11, tem mais um amigo de Jó, que é o Eliú. E nós vamos ver a teologia dele. O sofrimento é uma correção divina. Vamos aprender hoje se o sofrimento de Jó era para corrigir Jó. Nosso texto áureo, abre aspas, ao aflito livra da sua aflição
e na opressão se revela aos seus ouvidos. Está lá em Jó 36, 15. A nossa verdade prática, ela diz assim: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Então a gente já vê que não é para olhar o sofrimento apenas como punição, mas também como um aprendizado, como algo a ser ensinado. Tivemos nossa leitura diária. Aí a nossa leitura bíblica, ela está em Jó, capítulo 32, do 1 ao 4, capítulo 33, do 1 ao 4, capítulo 34, do 1 ao 6 e o capítulo 36, do 1 ao 5. Então, me acompanha aí. Jó capítulo 32 diz assim: então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Capítulo 34. Respondeu mais Eliú e disse: ouve, vós sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Oh Deus, obrigada, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de aprender aquilo que o Senhor quer para nós. Faça, Senhor, a Sua vontade no nosso meio. Abra o nosso entendimento e o nosso coração, para que nós possamos compreender cada uma das Suas palavras e crescer ainda mais em conhecimento diante de Ti. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Então vamos lá. A gente vê aqui na introdução, minha Bíblia querendo fechar, meu negocinho querendo fechar. A gente vê aqui na nossa introdução que a teologia de Eliú, ela é exposta em 4 grandes discursos teológicos, que está do capítulo 32 até o capítulo 37. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa.
Assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações. Pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Então, você vê que ele se equivocou na forma de falar. A gente vai ver mais na frente. Se eu falar muito, eu acabo contando tudo e acabou o estudo, vai todo mundo embora em 5 minutos. Então, a gente vai ver que ele se equivocou, né, nesse fundamento que ele usou para falar a respeito ali de Deus. Porém, ele estava diferente dos seus amigos. Ele até não gostou do que os outros 3 amigos fizeram, né? Porque o entendimento dele era diferente, né? Para ele, o sofrimento é uma ação pedagógica, uma ação de ensinamento, uma ação de estar educando, né, o homem para ser corrigido. Então, ele pensa dessa forma. No tópico 1, a gente vê o sofrimento como uma forma de revelar Deus. 1. Deus é soberano. No primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de sua criatura. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de ações nem de seu silêncio. Então ele acha aqui que porque Jó estava ali se queixando que Deus não estava respondendo ele, que Deus não estava se apresentando para o defender, ele acha que Jó não estava levando em conta o quanto Deus é magnífico. Porque para ele ali, Deus ele não precisa responder pelos seus atos. Deus não precisa dar satisfação do que ele está fazendo, nem por que ele está fazendo, e nem se ele deve fazer ou não. Então ele acha que Jó estava esquecendo de que Deus é soberano, de que Deus, ele que é o Criador, ele que fez tudo. Então ele não precisa dar satisfação para Jó. E para ele estava achando que Jó estava ignorando essa situação, ignorando a majestade de Deus, o infinito poder que Deus tem. No 2, o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, sublime, né, superior, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Aí nessa referência bíblica do capítulo 33, 14 e 15, Eliú está falando ali que Deus se manifesta em sonhos e em visões para o homem quando Deus acha que deve. Não porque o homem pediu, mas quando Deus acha que tem que se manifestar. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Então a gente vê que Eliú estava ali dizendo... Ai, meu celular travou na hora de abrir aqui essa passagem. Espera aí. Tecnologia. Ai, meu Deus. Se fosse no papel, já tinha ido. Então, ele acha que Jó não está conseguindo ouvir Deus por causa do seu orgulho. Jó está querendo dizer tanto que não cometeu nada,
tanto que ele é justo, tanto que ele é íntegro, que ele nem consegue ouvir a resposta de Deus. Então Eliú, ele tem essa visão de que Deus até está falando, porém Jó não está ouvindo. O orgulho está tampando a possibilidade de audição que Jó poderia ter em relação ao que Deus estaria falando. Essa é a visão, né, de Eliú. E para Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba. Aí está lá no 13, 17 e 18. Para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então Eliú entende que Deus se revelaria, né? Deus iria se manifestar para livrar Jó da morte, para fazer com que o orgulho de Jó fosse quebrado e ele pudesse reconsiderar, e ele pudesse voltar à vida com Deus. Então Eliú acha que Deus se manifestaria para isso, para mostrar para Jó o orgulho que Jó estava tendo, quebrar esse orgulho do coração de Jó e poder salvar ele da morte, poder tirar ele, porque da forma que Eliú via que Jó estava orgulhoso, a tendência era ele ir para a morte mesmo e pronto, porque ele precisava se corrigir dessa soberba. 3. O ministério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Do 19 ao 22 do capítulo 33 diz: também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetitosa. Desaparece a sua carne a olhos vistos e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos que trazem a morte. Então, Eliú quer dizer que Deus, ele permite essa enfermidade, ele traz a enfermidade para corrigir o erro do homem. Então, na visão de Eliú, ele tinha que ter essa enfermidade para que ele pudesse ter uma restauração, para que ele pudesse ter uma correção. E na visão de Eliú, Deus, ele usa a enfermidade para se comunicar com o homem. Ele coloca o homem na enfermidade para que aquela enfermidade seja uma forma de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, da enfermidade, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Então, essa é a ideia de Eliú. Deus coloca Jó na enfermidade para que a partir disso ele possa enviar um anjo e levar a mensagem de Deus para Jó mediante a sua correção necessária, o que ele precisa ser corrigido. E dizer o que ele deve fazer. E também interceder em favor da saúde do patriarca, o anjo. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. Então, o anjo viria trazer aquela mensagem de Deus, de que ele tem algo para ser corrigido e que a partir dessa mudança, dessa correção, aí ele iria falar para Deus que Jó poderia ser salvo, que Jó agora poderia restaurar tudo aquilo que ele perdeu, a vida com que ele tinha, tudo que ele desfrutava, porque agora ele se corrigiu. Ele usa essas palavras para Jó.
As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor. Teofania, né, uma manifestação, uma revelação, uma aparição do Senhor, Jesus Cristo. Aí lá nessas referências de Gênesis, de Êxodo, de Juízes, são passagens aonde aparecem anjos e trazem mensagens para alguém. Aonde aparece um mensageiro de Deus e traz a mensagem para alguém. Então, por isso que há essa coisa de que no sofrimento Deus enviaria um anjo para resgatar Jó daquilo que ele precisava ser corrigido. Alguém pode trazer água para mim, por favor? Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa. Lá em Jó 16:19, ele fala que quem iria testemunhar a seu favor está nos céus, e o Redentor que o justificasse depois de sua morte. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Que a Eliú disse lá em capítulo 33, 24. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Isso seria o anjo que falaria para Deus que agora Jó se corrigiu, então Deus já pode salvar Jó, porque ele encontrou um resgate para Jó. Jó se corrigiu, Jó mudou, então agora Jó não precisa mais descer a cova, ele já pode ter essa salvação. Então, esse mensageiro seria um mediador entre Jó e Deus. Ele iria lá para corrigir Jó, levar a mensagem de Deus e depois falar para Deus que, né, tá tudo certo, Jó já mudou, já se corrigiu, então Deus já pode resgatar ele. Isso no entendimento, né, nas palavras de Eliú. Então, para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. Obrigada. Minha voz não quis acordar hoje. Ela ainda está dormindo. É que eu não vim com as crianças, né? Quando eu venho com as crianças, eu falo mais, eu brigo mais, Aí, como eu vim sozinha não, vim com meus pais. Mas aí eu vim quietinha dentro do carro. Então, a gente vê que, para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. A gente vê que uma das coisas mais difíceis hoje em dia, que se existe muito, é o orgulho. Hoje em dia as pessoas elas estão muito orgulhosas, elas estão com dificuldade de ter humildade. As pessoas hoje em dia, elas não conseguem reagir bem, aceitar bem, quando elas perdem algo do seu domínio, quando elas perdem o controle de alguma situação, digamos assim. As pessoas hoje elas querem saber tudo, saber mais que todo mundo, ser mais conhecedor que todo mundo. Elas querem ser as donas da razão. Elas querem atropelar muitas pessoas para que elas possam estar com o título, digamos, título de tudo, de que sabe mais, de que entende mais, de que faz melhor. Hoje, esse orgulho, essa soberba, ela tem contaminado muito as pessoas. E há essa dificuldade de aceitar que você perdeu o controle de alguma coisa. E isso traz malefícios para a pessoa que não consegue lidar com esse orgulho. Porque ela começa a ficar desesperada, ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar
estressada o tempo todo, passa a ter um medo constante. Isso causa a essa pessoa, por quê? Porque ela não consegue lidar com a situação de não controlar algo ou de não aparentar algo. Então bate esse desespero, bate esse medo, essa ansiedade, esse estresse. Então isso causa sofrimento na pessoa. Às vezes ela mesma causa sofrimento nela, porque ela não sabe lidar com esse tipo de orgulho que está ali desenfreado dentro dela. Mas a gente, quando olha pela Bíblia, a gente vê homens e mulheres que conseguiram ouvir a voz de Deus no meio do sofrimento. Então a gente vê que Deus, ele fala no meio do sofrimento. Ele usa o sofrimento por algum motivo. Então a gente precisa entender que se nós estamos sofrendo, é porque Deus quer tratar algo, porque Deus quer falar algo conosco. Nós não temos que reclamar porque estamos sofrendo. Na realidade, nós temos que perguntar o que Deus quer falar conosco nesse sofrimento. Nessa luta, nessa dificuldade, nessa adversidade. A gente não tem que se posicionar. É difícil, gente, mas porém a gente vai treinando. E falar assim, poxa Deus, por que eu estou passando por isso? Poxa Deus, logo eu que faço isso, que sou aquilo, o Senhor está deixando isso acontecer comigo. Eu mereço isso, Senhor. Não, a gente pode mudar as palavras e falar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesse sofrimento? Revela para mim o real motivo dessa luta. Porque nós cristãos temos que sair da nossa luta, do nosso sofrimento, diferente. A gente não pode sair do jeito que entrou. O nosso sofrimento, porque nós temos essa visão bíblica, nós temos o entendimento que vem de Deus. Então nós temos que entender que o nosso sofrimento precisa melhorar cada um de nós. Ele não tem que nos destruir, ele não tem que nos afastar de Deus, ele não tem que nos fazer pecar, nem se irar contra Deus. Muito pelo contrário, ele tem que nos fortalecer, ele tem que nos ungir, para que nós possamos, lá na frente, quando passar pelo nosso sofrimento, a gente ter testemunho para dar. A gente saber o que falar quando a gente encontrar com alguém numa situação parecida conosco. A gente estar alicerçado e firme para dizer, Deus vai fazer isso passar. Deus tem a solução para isso. Então, a escola do sofrimento, a escola de Deus em meio ao sofrimento, é para aperfeiçoar os seus filhos, para forjar o nosso caráter, para quebrar a nossa soberba, para destruir a nossa vaidade, para mostrar que nós somos dependentes desse Deus. Então, quando você estiver na sua luta, pergunta, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Porque não pense você que você vai passar por um sofrimento porque Deus esqueceu de você. Não. Não pense que você vai passar por uma luta porque Deus, ele achou que outra pessoa tinha prioridade para ser cuidado e te abandonou. Não, isso não acontece. A sua luta, o seu sofrimento, ele está debaixo da graça de Deus, da vontade de Deus. Ele quer se manifestar dentro desse sofrimento. Ele quer falar com você em meio a este sofrimento. Nosso tópico 2 diz: o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Número 1. A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência,
né? Para ele era um cinismo, um desaforo. Ele estava ali sendo insolente em usar os argumentos que ele usou. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, pois isso contrariaria sua própria natureza. Como pode um Deus correto, íntegro, justo, agir com injustiça? Então Eliú não aceitava isso, porque Jó a todo tempo dizia ser um homem íntegro, um homem correto. Então se ele diz que ele é íntegro, que ele é correto, quem está errando nessa situação toda? Eliú estava pensando que Jó estava querendo dizer que era Deus que estava errando. Deus estava punindo um homem completamente íntegro. Na cabeça de Eliú, era isso que Jó estava querendo dizer. 2. O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Número 1. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Nesse versículo ele fala, é lá no 34:11, ele fala assim: porque segundo a obra do homem ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Então, Deus ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. 2. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Ou seja, Deus criou tudo, Deus é o criador de todas as coisas. Ninguém criou Deus. Então ele não precisa se submeter à autoridade de ninguém. Ele não tem que dar explicações porque ele é o próprio criador. Foi ele quem fez tudo. Nós temos que dar satisfações dos nossos atos a Deus, porque nós somos criatura de Deus. Ele está acima de nós, porém não há nada que esteja acima de Deus para que ele tenha que se justificar com a sua criatura. 3. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Ou seja, foi ele que criou a humanidade. Então, se ele quiser, ele destrói tudo e pronto. Esse poder está nas mãos de Deus. Se ele quiser manter, ele mantém. Se ele quiser destruir, ele destrói. Foi ele que fez. 4. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Para Deus todos são iguais. Não adianta você ter muito dinheiro e achar que o outro pobrinho lá não tem o mesmo valor para Deus. Ele tem sim. Ele tem o mesmo valor que todos nós. Todos nós temos o mesmo valor. Todos nós recebemos o mesmo pagamento, que foi aquele preço que Jesus pagou na cruz. Ele pagou para todos. Jesus veio e morreu por todos. Ele não morreu apenas para um, apenas para o outro, apenas para aquele que pode isso, que faz aquilo, que é assim, que é. Não. Jesus veio para todos. Então, Jesus veio enviado por Deus. Deus olha todos da mesma forma. 5. Deus é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas. E como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Ele conhece todo mundo. A gente pode mentir para alguém, a gente pode fingir alguma coisa, mas para Deus ninguém pode. Ele sabe tudo. Então ele não precisa que ninguém conte nada para Deus, porque ele vê tudo. Ele sonda todo mundo, ele conhece a todo mundo. E 6. Ele é justo para punir os maus. Eliú declara aqui que Deus é justo. Então, se a pessoa ela é má, se ela andou errada, Deus é justo para punir.
Deus não vai deixar passar, ele vai punir e ele é justo para isso. Ele não vai fazer vista grossa. Ele é sim, sim e não, não. Então, errou, vai sofrer a punição de Deus. Número 3 do tópico 2. A defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Está lá no capítulo 34, no versículo 33. Ele falou assim: virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a rejeites, faze tu, pois, e não eu a escolha. Fala logo o que sabes. Ou seja, ele estava querendo ali que Jó falasse logo o que estava acontecendo. Por quê? Não adianta, não ia ser da forma que Jó quisesse, ia ser da forma que Deus colocasse. Então, ele iria receber a recompensa daquilo que ele estava fazendo. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Como eu falei, Jó estava dizendo tanto que ele era correto, que estava parecendo para Eliú que ele estava querendo dizer que Deus é que era injusto, que Deus é que estava errando. Então, Deus, ele é soberano demais para que ele agisse com injustiça. E isso não é uma mentira, né? Eliú estava defendendo usando essa defesa sobre a soberania de Deus, porque um Deus soberano não pode agir com injustiça, e isso é verdade. Deus, ele não é injusto. Deus, ele é um ser justo, ele é correto. Então, ele não estava errado em declarar isso. Porém, Jó não estava falando que ele era injusto, mas essa colocação de Eliú em dizer que Deus é justo na forma com que ele age, isso não está errado. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. A primeira coisa é que, assim como os outros amigos, ele erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Isso ele errou. Ele não deveria achar que Jó estava cometendo pecado. E, em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso, grosseiro, né? Um erro grosseiro. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Então, Eliú errou em achar que Jó estava em pecado. E Eliú também errou porque ele só quis ali mostrar que Deus é justo. Ele colocou essa justiça de Deus acima do amor de Deus. E não é assim. Deus é justo? É. Porém, Deus é amor. Deus, ele amou todos nós e enviou Jesus. Vou falar como na semana passada. Quem em sã consciência daria seu único filho para morrer por pessoas pecaminosas, por pessoas errantes, por pessoas falhas? Ninguém faria isso. Só Deus. Então não há amor maior do que esse. Não existe ninguém que vai amar outro alguém como Deus amou a cada um de nós. Ele teve
essa atitude de enviar o seu filho para mostrar que o amor de Deus é incomparável. Então Eliú aqui, ele errou nessa questão de achar que Deus, ele é justo de uma forma tão rigorosa que esqueceu que Deus é amor, esqueceu que Deus é misericordioso. Então a gente não pode esquecer isso. Deus é justo, sim, porém Deus é amor. Ele ama a sua criatura. Ele deu seu filho pela sua criatura. Então ele fez com que seu filho pagasse um alto preço por pessoas que se voltaram contra Deus. Então a gente vê que amor como esse não há. Eliú errou nessa questão. Antes de tudo, Deus é amor. Quando você pensar ou duvidar de Deus ou fraquejar na sua fé, lembra, Deus é amor, Ele te ama incondicionalmente. Não há o que faça o amor de Deus por você ser destruído. Não se esqueça disso nunca. Então, para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. Aí lá no capítulo 34, ele falou assim, Eliú: Pai meu, provado seja Jó até o fim. Então, para ele, Jó deveria ser castigado, intensamente, provado, sofrer mesmo, até o final, para que todas as impurezas, todas as imperfeições de Jó fossem tiradas. Ele fala isso no capítulo 34, no versículo 36. Ele fala para Deus punir Jó até o fim, que ele deveria ser punido até que Jó mudasse suas imperfeições, até que as suas impurezas fossem tiradas, né? A gente vê que na realidade não era bem isso. Mas será que Jó não já estava sofrendo o suficiente? Mas ele teria de suportar todo aquele sofrimento que viesse até ele, para que ele pudesse entender a soberania de Deus. E, senão, ele jamais chegaria à estatura de um perfeito varão. Então, para Eliú, ele tinha que sofrer mesmo, até ele mudar, até tirar as impurezas que ele tinha, porque senão, ele não seria um perfeito varão. Isso na visão de Eliú. No tópico 3 diz, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Número 1, o caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o dos seus amigos. Ele faz Bildade e Zofá acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e a sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora compreenda que durante a sua provação, Jó se comportou de forma pecaminosa. Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Está lá no capítulo 36, versículo 15, que diz assim: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Então, para Eliú, Jó estava cometendo um erro ali do seu orgulho, porque Eliú viu Jó um homem muito orgulhoso, porque Jó a todo tempo estava dizendo que ele não tinha pecado. Então, para Eliú, aquilo era pura soberba, puro orgulho. Então, ele estava errando nesse sentido. E ele fala, ele dá essa ideia de que o sofrimento traz um ensinamento de Deus. Tanto que ele fala aqui nesse versículo 15. Ele livra o aflito da sua aflição
e na opressão se revela aos seus ouvidos. Então, na hora do sofrimento, Deus se revela. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Como eu falei no início, o nosso sofrimento, ele tem que nos ensinar, ele não tem que nos afastar de Deus. Ele não tem que fazer com que a gente derrube outras pessoas, né? Que às vezes a gente está sofrendo, aí vem um coleguinha, e aí, tudo bem? Aí você fala, não, tá tudo ruim, tô passando a prova, Deus me colocou na cova dos leões. Porque Deus perdeu o amor por mim. Deus agora virou as costas para mim. Gente, isso faz alguém perder a fé, isso faz você fazer coisa errada, e isso te esfria de Deus. Não é assim que a gente tem que se portar. É como eu falei, Deus, ele tem um motivo para tratar com você. O seu sofrimento não diz que você está em pecado. Nós vimos os outros amigos errando nessa questão, porque nós conhecemos o real motivo do sofrimento de Jó. Eles não conheciam, então para eles Jó era pecador e estava sofrendo. E nós vemos, hoje nós estamos aprendendo que não é assim. Deus, ele também usa o sofrimento para tratar conosco, para falar, para se revelar, para se manifestar. Então, quanto mais próximo de Deus estivermos, mais fácil será de ouvir a voz dele. Quanto mais a gente buscar a Deus no nosso sofrimento, mais a gente dá oportunidade para que ele se manifeste. Seu sofrimento não é em vão, amém? Fala assim, meu sofrimento não é em vão. Deus está falando comigo. Amém. Creia nisso, gente. Sai essa manhã acreditando nisso. Não estamos sofrendo à toa, não. Nós estamos sofrendo para que a glória de Deus seja resplandecida através da nossa vida. Para que as pessoas olhem e falem, nossa, tanto sofreu, tanto chorou, mas não perdeu a fé no Deus deles. Amém? Número 2. Adorando a Deus na tormenta. Eita, glória! Gente, adorar a Deus na tormenta. Fala, Deus! Tu tá na prova, aí canta aquela música, né? Tô passando pela prova, dando glória a Deus. Gente, vamos adorar na tormenta. No capítulo 36 e versículo 26... Eliú afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Ele fala sobre tudo isso, sobre as chuvas, a geada, tudo que Deus fez, o controle dele a tudo isso. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. No capítulo 36, 24 e 25, Eliú falou assim para Jó: lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Ou seja, ele estava aqui falando para Jó que Jó não tem que deixar de adorar esse Deus, que Jó não tem que deixar de engrandecer esse Deus. Ele precisa reconhecer e louvar esse grande Deus soberano, que fez todas aquelas coisas ali do outono, do inverno, do verão e da primavera, que ele citou na passagem bíblica conversando com Jó. Então, para Eliú, Jó estava esquecendo ali de louvar a Deus por todas as coisas, de engrandecer o nome de Deus em todas as coisas. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó,
que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Gente, e aí, né? Eu nem consegui dormir, gente. Fui dormir 3h20 da manhã. Porque isso estava no meu coração, assim, que eu fiquei assim, gente, como que Jó murmurava contra ele? Porque diz aqui, né? A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus e outro murmurava contra ele. E eu busquei várias coisas, várias teologias de um monte de gente, várias explicações de um monte de gente, e aí eu entrei com o meu coração, falei, não vai ser o que eu acho, acabou. Porque assim, eu discordo um pouco disso. Não, mentira, eu discordo muito. Eu discordo porque eu não vejo Jó como um murmurador contra Deus. Não vejo. O autor da revista que me perdoe. Se ele vê, eu discordo. Murmuração, ela tem várias formas, né, de ser traduzida. Ela pode significar sussurro, você falar num tom baixo, você falar para dentro, você falar de forma negativa, você ir contra algo. Murmuração pode ter vários significados. E eu não consigo olhar Jó murmurando contra Deus. A gente vê que Deus falou para o próprio Satanás que Jó era um homem íntegro, correto, sem pecado algum. Jó, ele era reconhecido por isso, por Deus. Não foi alguém, coleguinha da vizinhança que falou. Foi Deus que testificou para o próprio Satanás a integridade de Jó. Deus conhecia Jó melhor do que ninguém. Deus sabia quem era Jó. E aí, Jó foi atacado de todas as formas possíveis. Satanás só não podia tirar a vida de Jó, mas todo o resto Satanás fez. Levou Jó à falência, levou Jó à ruína, levou Jó a perder todos os seus filhos, levou Jó a ter uma tremenda enfermidade, levou todas as pessoas a se voltarem contra ele, de cuspir em seu rosto, até os jovens não o respeitavam mais. Ninguém queria a presença de Jó, ninguém queria Jó por perto. Satanás fez seus amigos aparecerem lá e lançarem palavras de acusação contra Jó. Então toda coisa errada na vida de Jó que poderia ter acontecido, aconteceu. Jó estava na ruína, Jó estava no abismo, no pó das cinzas, aonde as pessoas doentes, rejeitadas e os cães iam para morrer. Era neste lugar que esse homem íntegro, justo e correto se encontrava. E aí a mulher dele mandou ele blasfemar, amaldiçoa seu Deus e morre. E ele não aceitou isso. Então, ele perdeu a confiança dessa mulher. Gente, eu não tenho mulher, eu tenho marido, mas eu sou mulher. E quem é mulher e quem é marido aí sabe que quando a mulher fala que ela tá chateada, acabou, tu vai ficar uma semana ali ouvindo a reclamação daquela mulher. Por que você não blasfemou contra Deus? Por que você não foi logo morrer? Por que você não fez o que eu falei? Era para você ter dito logo que Deus não serve mais para estar na tua vida. Eu imagino essa mulher falando isso, gente. A Bíblia não diz isso. Isso são palavras da Adriana do Nascimento Souza dos Santos. Então, além de tudo, a única pessoa que restou na vida de Jó, para estar do lado dele, falou para ele amaldiçoar o Deus que ele serviu com toda integridade. Gente, esse homem estava na prova de tudo. Esse homem perdeu tudo. Nem a esposa ele tinha mais ali do lado dele para falar, calma, amor, vai dar tudo certo. Não, amor, vamos passar por isso. Não, amor, conta comigo. Amor, não, vai dar certo.
Não, essa mulher mandou ele amaldiçoar Deus, morrer e dar cabo daquele sofrimento. E aí a gente vê Jó falar do seu sofrimento e amaldiçoar o dia do seu nascimento. Momento algum, Jó amaldiçoou Deus. Momento algum, Jó colocou a culpa em Deus. Momento algum, Jó disse que Deus estava errado. Ele não falou que Deus estava errado. Só que ele estava sofrendo tanto, ele estava tão arruinado, tão amargurado, tão desesperançado, que ele preferia não ter morrido, não ter nascido. Ele preferia ter morrido antes de sofrer tudo aquilo. Quantas pessoas nós já ouvimos falar assim: ai, que Deus me leve antes de eu ficar velha, entrevada na cama, tendo que tomar papinha, usando fralda. Ai, que Deus me leve antes. Quantas pessoas você não já ouviu isso? Eu já ouvi várias pessoas falando isso. Ah, se é para passar os últimos dias da minha vida entrevado na cama, prefiro morrer. Gente, e Jó, ele quis dizer isso, que era melhor ele não ter nascido, se o fim de seus dias era viver aquele sofrimento todo. Que era melhor a mãe dele ter abortado ele, do que ele viver aquela dor imensa que corroía a sua alma. Jó não estava murmurando contra Deus. Jó estava falando da sua imensa dor. Eu vejo dessa forma. Adriana pensa dessa forma. Eu gosto muito de Jó, gente. Eu gosto muito de Jó. E me desculpa, não vai ser esse moço da revista que vai dizer para mim que ele pecou agora, não. Que ele murmurou. Não que ele pecou, mas que ele murmurou. Muitas pessoas veem murmuração como pecado. Também é. Mas como eu trouxe essas explicações aqui, a murmuração, ela pode ser falar baixo, pode ser uma reclamação, né? A murmuração, ela pode ser sussurrar, falar para dentro, tem várias, depois você pesquisa em casa, tem várias explicações para a murmuração. Então, tem pessoas que quando ouvem assim, mostrar que ele adorava a Deus e murmurava contra ele. Não, Jó não murmurava contra Deus. Eu quero te dizer isso, que eu penso dessa forma. Jó não murmurava contra Deus. Jó se lamentou. Ele desabafou da sua dor. Ele não disse que Deus estava errado. Ele disse que ele não queria estar sofrendo aquilo tudo. Em todo momento das suas acusações que foram levantadas contra ele, ele falou que Deus iria defendê-lo, que Deus sabia o que estava acontecendo. Todo o tempo ele se defendeu daquelas acusações, mostrando Deus naquela situação. Até que ele ficou desesperançado e estava achando que Deus não iria mais respondê-lo. Mas mesmo ele achando isso, ele não colocou a culpa em Deus. Ele não disse que Deus estava errado. Então, gente, se você pensar que todo aquele sofrimento do capítulo 3, se eu não me engano, ele falando, né, tudo o que ele preferia do que estar ali vivendo aquele sofrimento, eu não vejo como murmurar contra Deus. Eu vejo como um desabafo. Eu vejo como, igual você liga para um amigo, para uma amiga e fala assim, poxa, caraca, tô sofrendo tanto, queria tanto conversar com você, me empresta teu ombro, poxa, é isso, aí tu chora. Aí tu fala, poxa, é tão triste. Isso é um desabafo. Jó estava desabafando. Jó estava se lamentando. Jó estava triste. Ele não estava contra Deus. Então, Deus até quer isso. Quando você estiver na luta, sofrimento, fala com Deus. É isso que Ele quer, isso que Ele espera de nós. Volte-se para Deus, conta tudo para Ele. Ele quer que a gente desabafe, que a gente conte para Ele, que a gente entregue na mão dEle, que a gente fale, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Vem e socorre-me. Foi isso que Jó fez, na minha visão.
Jó não pecou contra Deus. Ele desabafou a sua infinita dor. Foi isso que eu acho que ele fez. Nesse aspecto, Eliú está certo, porque não dá para adorar e murmurar ao mesmo tempo. São atitudes excludentes, que excluem uma outra. Ou você adora a Deus, ou você murmura contra Ele. Não dá para fazer os dois. Isso é verdade. Não dá mesmo. Se você for murmurar contra Deus, uma murmuração mesmo contra Deus, você não está adorando ao Senhor. Então, escolha pela adoração que você vai bem. Em Jó 37, 6 ao 13, ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca que, no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Então, nós vemos quão maravilhosa é a pedagogia do sofrimento. Gente, sofrimento mas é maravilhoso quando Deus se revela nele. Porque olha só, o incrédulo passa a crer, o pessimista passa a crer, aquele temperamental, destrambelhado, passa a ter mais amor, a ser mais paciente, aquele que é indiferente passa a valorizar os outros, a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. O sofrimento traz mudança. E é maravilhoso ser mudado por Deus. Mudado para melhor, óbvio. Deus não mudaria ninguém para pior. Não se desespere. O modo pelo qual o Senhor educa seus filhos é sempre para melhorar cada um deles. Conclusão. Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiro, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Isso ele errou. Segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor, pois primeiramente Deus é amor e finalmente Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Aí eu acrescentei: escute Deus no seu sofrimento, aproxime-se dele. De Deus, tá, gente? Não é do sofrimento, não. Até porque quando a gente está no sofrimento não tem como fugir. Então, gente, nós vimos aqui que Eliú não estava de todo errado. Tinha veracidade em algumas situações, em algumas colocações de Eliú. Porém, ele errou em dizer que Jó estava em pecado, por isso o seu sofrimento. Ele errou em dizer que Deus é tão justo e esquecer o amor que Deus tem por nós, o amor que Deus tinha por Jó. E era tanto amor, que ele quis, vou usar um termo meio feio, né? Cuspir na cara de Satanás esse amor. Quem é mãe sabe, né? É a criança mais feia da maternidade, aí a mãe fala assim: vai lá ver, é o mais bonito. A mãe, né? Aí é aquela criança que tá com a meleca escorrendo, negócio. Aí a mãe fica assim: ai, mas é tão anjinho da mamãe. Gente, é mais ou menos assim, só que 50 milhões de vezes maior é o amor de Deus. Ele amava tanto Jó que ele quis falar para Satanás: você tá vendo esse homem aí? É meu servo. Olha só, que prazer que Deus tinha de falar desse homem. Então, o amor de Deus, ele é tão grande que ele jamais esqueceria de amar antes de punir.
Então Eliú só errou nessa questão. Ele esqueceu que o amor de Deus é maior do que a sua justiça. E por isso ele nos deu a oportunidade de sermos salvos. Por isso ele permitiu que a gente se aproximasse dele. Não pela justiça, porque se ele olhasse somente para a justiça que ele tem, por ser justo, todos nós iríamos direto para o inferno. Porque ninguém merece a misericórdia de Deus. Ninguém merece o amor de Deus. Ninguém merece a graça de Deus. Mas o amor dele é tão grande, tão imenso, que ele permitiu nos dar uma nova chance. Amém? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito e já estou ansiosa para aprender a próxima lição, que fala quando Deus se revela ao homem. Hoje nós aprendemos que o sofrimento serve também para nos ensinar. E agora a gente vai ver Deus se revelando. Eita glória, amém? Então vamos ficar de pé. Bom, pode encerrar? Pode encerrar? Vamos ficar de pé. Agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso, que a gente agora está saindo com convicção de que o nosso sofrimento não é em vão, de que a nossa luta é para que Deus fale conosco. Ele quer tratar intimamente com cada um de nós. Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, por este momento. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem se revelado para nós, porque o Senhor, ó Deus, tem falado aos nossos corações. Nós temos aprendido, ó Deus, o que o Senhor quer para as nossas vidas e que cada vez mais possamos nos apresentar a Ti, que cada vez mais possamos, ó Deus, nos entregar a Ti, ter intimidade contigo. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigada por essa oportunidade de conhecer o Senhor mais intimamente, Pai, porque nós escolhemos aprender a Tua palavra. Nós escolhemos, ó Deus, entender a Sua voz, ouvir a Sua voz, compreender e aceitar aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Senhor Deus, toma também essas pessoas, ó Pai, que escreveram esses pedidos. Deus, revela também para essas pessoas. Faça o Teu agir, Deus. Move, Pai, em favor de cada um. Nós não sabemos o que tem acontecido. Nós não sabemos o que está sendo pedido aqui, Deus. Mas nós sabemos que as pessoas que escreveram confiam no Teu poder. Acreditam no poder da oração, Pai. Então, por isso, nós estamos declarando vitória para essas pessoas. Nós estamos declarando, ó Pai, que Tu moverás céus e terra em favor delas. E nada, Senhor, nada tirará elas da Tua presença. Faça elas testemunhar esse Deus vivo que nós servimos, ó Pai. E que seja para a honra e glória do Teu nome. Que seja para que todos possam ver o quanto o Senhor é magnífico, o quanto o Senhor é amor. Oh Deus, leva-nos para casa também, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, no meio do caminho, para que nada venha acontecer. Protege-nos, ó Deus, em todo este domingo, para que possamos estar no culto logo mais. Senhor, renova as nossas forças e que possamos vir para o próximo culto regozijando de alegria, declarando que Tu és Deus, declarando que Tu és único, ó Pai, que possamos vir Te adorar em nome de Jesus. Amém. E antes de sair, declare uma palavra de ânimo para o seu irmão. Fala para ele, ó, desanima não, hein? Deus é contigo, hein? Se mantenha firme.
Senhor.